Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 26. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos caderno, caneta, materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula. Isso vai ajudá-los a resolver as atividades e a fixar melhor o conteúdo também. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre essa questão de urbanização, Porém, hoje em relação a megalópolis. Vocês já ouviram essa expressão? Vocês sabem o que é megalópole? Então, qual é o nosso objetivo hoje? Traçar a relação entre megalópolis, metrópolis e a urbanização. O que tudo isso tem em comum? Então, vamos descobrir. Lembrando que na aula anterior, a gente viu que são metrópoles e regiões metropolitanas. Vocês lembram disso? Que a gente viu que a metrópole, é uma grande cidade ali que concentra nela serviços, A questão financeira ali também está concentrada e as regiões adjacentes ali acabam, dependendo dessa metrópole ali, dessa cidade maior em relação à economia, apesar de serem independentes em relação ali à administração, mas elas acabam se tornando dependentes ali daquela metrópole em relação a questões econômicas, a serviços, e tudo isso gera uma grande área onde muitas pessoas moram e onde esses serviços são então oferecidos. E a ligação entre todas essas cidades é feita a partir do transporte público e das comunicações. Hoje, nós vamos continuar o nosso assunto sobre essas questões urbanas, mas relacionadas a megalópolis, ok? Vamos ver então. O que são as megalópolis? São regiões de ampla aglomeração populacional, então é um ponto em comum com as metrópoles. A gente tem um grande número de pessoas residindo, habitando ali naquela região. Formadas, essas megalópolis são formadas pelo agrupamento de grandes regiões metropolitanas. Então aqui acaba tendo essa diferenciação. Região metropolitana, como a gente viu, é uma cidade ali, uma cidade que a gente tem outras ao entorno que dela ali acabam dependendo, acabam traçando relações. Já a megalópole é a reunião dessas regiões metropolitanas, quando essas regiões metropolitanas se encontram. Trata-se de uma extensa região urbanizada, e regiões metropolitanas conurbadas. Vocês lembram essa expressão conurbação? O que significa conurbação? Que é quando, uma região, se encontra com outra, uma cidade ali, e a gente não consegue identificar quando uma termina e quando a outra começa, É ali essa simbiose que a gente vai ter. Então, regiões metropolitanas conurbadas que se interligam não fisicamente, mas por um eficiente sistema de transporte e comunicação. Então, mais uma vez, essa questão de transporte e comunicação entra como um fator importante aqui de comunicação, de ligação entre essas cidades ali. No termo megalópole, há o envolvimento de uma região ou área que abrange não somente grandes cidades, mas uma complexa ligação econômica, social e cultural. Essa complexidade é responsável por construir uma densa rede urbana. Então, aqui a gente não fala apenas, dessa questão, dessa ligação econômica, de uma região, ela interferindo economicamente na outra, ela fornecendo serviços para outra, mas a gente tem também essa ligação social e cultural. Essa expressão, megalópole, ela foi criada em 1960 pelo geógrafo Jean Gottman. Para se classificar, ele usou essa expressão para classificar a região dos Estados Unidos que envolvia as cidades de Boston, Washington DC, que é a capital, e também a região de Nova York. Então, ele criou essa expressão para unir, essas três grandes cidades que representam, não só grandes centros ali econômicos, mas também grandes centros sociais, culturais
e que tem uma aglomeração populacional, que tem muitas pessoas residindo ali. Então, a gente consegue identificar isso pelas cores, ó. Então, nessas regiões mais escuras aqui, ó, a gente tem uma grande aglomeração de pessoas, mais pessoas residindo ali nessas regiões ali. Então, aqui a gente vai ter, ó, as cidades de Boston. Boston tá aqui em cima, ó. Então, essa área de influência de Boston aqui. Washington DC, né, que é a capital, aqui Washington, aqui embaixo, e Nova York aqui no meio, né, sendo a maior. Então, essa ligação aqui entre uma e outra formou essa expressão megalópole, ok? Criada por esse geógrafo ali. Entre as principais características encontradas, né, em megalópolis, a gente pode citar o quê? Tem um alto nível de integração econômica, né, entre as cidades. Então, entre os principais centros, as metrópoles ali das megalópolis, a gente tem um alto nível de integração econômica, né? Então, uma cidade fornecendo serviço para outra. A gente tem desenvolvimento urbano intenso e áreas rurais, né, praticamente ausentes, mas é bem importante salientar, mas não inexistentes, elas existem. Elas são baixas, são áreas baixas, não vai ficar legal essa expressão. São pequenas áreas, ok? Elas não têm uma expressividade, né? Não, a gente não pode chamar de uma área rural, né? Então, elas são praticamente ausentes, mas não inexistentes. Então, é bem importante salientar isso. Tem uma forte circulação de mercadorias e serviços entre as cidades que formam ali a megalópole, além, né, de uma grande circulação também de pessoas. Então, as pessoas, elas transitam intensamente por essas áreas ali, né, entre essas cidades, além dos serviços, né, e da economia, né, mercadorias e serviços ali também. Tem um sistema de transporte que integra, né, todas essas regiões ali, como trens expressos, autopistas, pontes aéreas, no caso, né, a ligação ali via aérea. Então, aqui no Brasil, a gente, em relação ali a trens expressos, né, essa via férrea, a gente não vai ter ali, tem, né, já tem essa questão de trens, metrôs em geral, né, essa ligação férrea acontece, mas aqui no Brasil já a questão de transporte, né, de pessoas em trens, ela é mais, quase insignificante, né, ela é muito baixa, mais cargas. E quando a gente tem essa questão de transporte, não vai ser entre cidades, vai ser dentro ali do núcleo de grandes cidades ali, né, dentro do núcleo urbano mesmo. Então, daí a gente tem, além disso, formação de polos industriais, né, comerciais, residenciais. Então, polos são o quê? São regiões que atraem também pessoas por algum tipo de serviço, algum tipo de coisa que aquele local está oferecendo, né? Seja indústria, né, vai polo industrial oferecendo em relação a indústrias, polos comerciais, polos residenciais. Então, formação de polos, que são, então, responsáveis por atrair a população, além de investidores. Então, essas características a gente encontra nas megalópolis, que é o quê? Essa união de metrópoles, ok? Inicialmente, esse fenômeno se restringia a países desenvolvidos, né? Até porque, né, se restringia a países desenvolvidos em relação principalmente à questão econômica, questão social e cultural. Então, por isso que basicamente se restringia a países desenvolvidos. Mas, né, no contexto de que os países eles vêm cada vez mais crescendo, vêm se desenvolvendo, buscando, né, melhorar a sua situação, isso também se estendeu a países subdesenvolvidos, como Brasil e México. A formação dessas megalópolis é a evidência das transformações socioespaciais. Então, o que é a transformação socioespacial? É o que está acontecendo no espaço. Questões econômicas, questões populacionais, né, socioespaciais ali, provocadas pelos avanços de meio técnico-científico, meio informacional, além de corresponder às bases estruturais do processo de globalização. Então, essa formação de megalópolis, metrópoles, está intimamente ligada a esse processo de globalização, que é o quê? Lembrando, a circulação de pessoas, mercadorias e informações de uma forma mais fluida pelo globo terrestre.
Aqui um adendo para que a gente faça essa diferenciação entre megalópole e megacidade. O termo megalópole é frequentemente confundido com a expressão megacidade, só que elas não possuem uma direta, relação, uma vez que megacidade é um termo criado pela ONU para designar centros urbanos compostos por mais de 10 milhões de habitantes. Então, se trata de um conceito demográfico em relação à quantidade de população residente. E megalópole se refere a fatores econômicos urbanos, não somente a população que habita, o número de habitantes habitando, mas também em relação a fatores econômicos e urbanos, como a gente viu, fatores culturais, sociais e econômicos. Isso influencia, na formação da megalópole. Então, essa é a principal diferença entre um e outro. Megalópolis, então, ao redor do mundo. Além da que a gente já viu ali, que é a Bosworth, que foi a que deu origem ali a esse termo, vocês lembram? Então, a Bosworth é chamada assim. Com uma população de aproximadamente 50 milhões de habitantes, dentre todos os municípios ali que fazem parte, dentre todas as regiões metropolitanas, a megalópole Bosworth é a primeira megalópole do planeta. Ela é localizada no nordeste dos Estados Unidos e abrange as seguintes metrópoles. Lembrando que no início era para identificar Boston, Nova York e Washington, lembram? Daí, como existem essas outras cidades aqui no meio, elas também foram inseridas. Então, abrange essas metrópoles aqui, ó. Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, E além de Washington DC, que é a capital. Então, essa região aqui, ó. A gente pode ver, essa é uma imagem noturna, então as áreas mais brilhantes, ó, a gente consegue ver onde tem uma maior concentração de pessoas, justamente pela, a consumação o consumo de energia elétrica, tá? Então é por isso que a imagem está assim, nesses pontos mais brilhantes e o restante escuro, por isso. A gente consegue também, é uma forma da gente identificar número de população, através desse tipo de imagem. Depois a gente tem uma outra que também é nos Estados Unidos, é a Sheepits, também conhecida como megalópole dos Grandes Lagos. Essa aglomeração urbana está localizada ao norte dos Estados Unidos e é formada por Cleveland, Detroit, Chicago e Pittsburgh. Então, por que aglomeração dos Grandes Lagos? Por estar próximo aos Grandes Lagos. Então, tá aqui, ó. Sheepits ou Sheepits, também é chamado assim. Também é mais uma dentro dos Estados Unidos que reúne, todas essas regiões metropolitanas aqui, ó, em uma megalópole. Depois a gente tem Tokaido, que essa já está localizada no Japão. A megalópole de Tokaido possui a maior concentração urbana do mundo em relação a habitantes, a população. Mais de 80 milhões de habitantes. É composta pelas seguintes metrópoles: Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki e Osaka. Então, essa região aqui, ó, em amarelo, aqui pegando essas cidades, ó, megalópole de Tokaido. Os nomes aqui, eles sempre pegam o início, do nome das cidades que a compõem para fazer esse acrônimo ali, ok? Megalópole brasileira. No Brasil, a gente também tem uma grande megalópole, que é a megalópole Rio-São Paulo, que pega as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Se estende de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, até Campinas, no interior de São Paulo, e passa por algumas outras cidades além, desses estados ali, que é Juiz de Fora, que é uma cidade da Zona da Mata de Minas Gerais. Então, lembrando que região metropolitana, essa megalópole, ela abrange várias cidades, ok? Segundo o IBGE, a megalópole Rio-São Paulo é o lar de cerca de 42 milhões de pessoas, o que representa 23% aproximadamente ali do total da população brasileira. Imaginem, pessoal, 23% ali
de todo, né, a população do Brasil inteiro vivendo em uma única região. Então é realmente uma aglomeração de pessoas ali, pessoas, serviços, né, que é como a gente viu que é a definição de megalópole. E os principais centros urbanos que compõem essa megalópole ali de São Paulo, então, são quais cidades? São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Jundiaí, Piracicaba e Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Duque de Caxias, Volta Redonda, Petrópolis e Niterói. Então aqui, ó, a gente consegue ver, ó, aqui, ó, pega, ó, tá vendo um pedacinho ali, um pouco de Minas Gerais ali, ó, e de São Paulo, aqui, ó, Campinas, São Paulo, até Niterói aqui no Rio de Janeiro. Aqui na legenda a gente consegue ver, ó, quais tipos de serviço a gente consegue encontrar dentro dessa região, dentro dessa megalópole aqui. Desde usina nuclear, né, até portos, indústrias, né? Então, são todos esses os serviços que a gente consegue encontrar dentro dessa região. Além de, como nós vimos, um intenso acúmulo, né, um intenso número de pessoas habitando toda essa região aqui. Então é isso, pessoal, para a nossa aula de hoje, né? É uma continuação ali do que a gente já viu sobre esses processos de urbanização. Hoje a gente viu mais um ponto, né, relacionado a isso. Não deixem de fazer suas atividades, revisem a aula para que vocês possam responder essas atividades. Ficaram curiosos, né? Querem buscar mais informações? Não deixem, né, de buscar mais informações, não se restringam somente ao que a gente está conversando aqui. Busquem mais informações. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!